Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cid do Sebo Clepsydra e da editora Clepsydra, e eu estou gravando hoje este vídeo para apresentar para vocês nossa nova campanha aqui no Catarse, e trata-se dessa vez de uma reimpressão. Estamos trazendo de volta o Fantasmagoriana, que é o quarto volume da coleção Imaginário Gótico, dedicada a trazer romances, dramas, contos e clássicos da tradição gótica que não estão disponíveis no Brasil ou que merecem uma edição definitiva, uma edição crítica. E desta vez nós temos então um livro que está esgotado e nós vamos reimprimir sem acréscimos de conteúdo, né, só com uma atualização, porque agora ele já está esgotado há alguns meses e se tornou o nosso livro mais requisitado, mais pedido, e ele faz ali parte dessa coleção com um viés duplo. Ele ao mesmo tempo se conecta com os dois primeiros volumes da coleção, que são livros alemães, né, por trazer então contos alemães que foram traduzidos para o francês nessa antologia originalmente lançada em 1812, né? Mas ele também se conecta com os outros dois volumes da coleção, O Vampiro do Polidori e o Frankenstein, porque ele inspirou os dois. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor depois, né? E a relação dele com o Aparicionista do Schiller e com o Necromante do Flammenberg é devida ao fato de que esse livro também vai tratar da crença em fantasmas como algo que pode ser problematizado. Então, se o aparicionista, né, tem ali no seu cerne a discussão sobre até que ponto, né, você pode acreditar no sobrenatural, ou se a crença no sobrenatural te coloca numa situação, né, vulnerável para você ser manipulado por charlatões, etc. E sendo um necromante, fica ali também trabalhada essa questão de como os bandidos, os ladrões usam o medo, né, de fantasmas ao seu bel prazer para benefício próprio, né? Aqui, no Fantasmagoriana, existe todo um arco que se constrói na passagem de uma narrativa para outra, no sentido de uma tradição anteriormente mais crente, né, mais ligada ao oral, ao popular, né, em que os fantasmas eram parte normal e cotidiana ali do imaginário, até um momento em que não existe mais espaço para acreditar em fantasmas e em qualquer outra coisa sobrenatural, né? Basicamente, o que nós temos aqui é um livro que se torna peça-chave para quem gosta do gótico, para quem gosta do horror do século XIX, porque no dia 16 de junho ele foi lido na Vila Diodati por Lord Byron, John William Polidori, Percy B. Shelley, Mary Wollstonecraft Godwin, que depois se torna Mary Shelley, e Claire Clairmont, né, numa noite de tempestade, na qual os contos do Fantasmagoriana inspiraram, né, esses convivas a elaborar uma proposta informal de um concurso para ver quem poderia escrever o conto mais assustador, né, naquela noite. Eles levaram alguns dias para escrever, alguns não concluíram o desafio. A Claire aparentemente não fez nada. O Percy, segundo a Mary, abandonou rapidamente, né, o desafio porque se entediava com a prosa, apesar de ter escrito alguns romances góticos antes, né, como os Astrozzi ou como o Saint Irvyne, né. Lord Byron deixou um fragmento, né, pela metade, e apenas Mary Shelley e o John Polidori concluíram o desafio. O Polidori escreveu o Ernestus Berchtold, que é um romance gótico, e a Mary Shelley escreveu o Frankenstein. Mas depois, como todos nós sabemos, o fragmento do Lord Byron inspirou Polidori a concluir a história, transformando o vilão numa caricatura do próprio Byron, que na mão do Polidori se torna um vampiro, que depois vai inaugurar toda uma tradição do vampiro aristocrático na Inglaterra, e inspirando também essa figura do vampiro byroniano mundo afora, especialmente na Europa, claro, né, na Itália, na França, né? E depois a gente tem então a redescoberta desse livro no prefácio que a Mary escreve para o Frankenstein em 1831, né, em que ela vai inclusive fazer uma pequena paráfrase daquilo que ela se lembra de ter lido em alguns dos primeiros contos da antologia. Mas é importante a gente perceber que o Fantasmagoriana ele é muito mais do que a fonte de inspiração do Frankenstein e do Vampiro do Polidori, porque é uma obra interessante e importante por si só também, né? Então nós estamos falando de uma obra que dialoga muito com uma tradição alemã, que é a dos Gespensterbucher, que são os livros de fantasmas, né? São obras que ali, especialmente no começo do século XVIII, vão trazer contos que vão
geralmente tentar provar a existência de fantasmas. Então, você tem ali gêneros híbridos, uma mistura de crônica com prosa de ficção, e geralmente a ideia é você trazer esse sensacionalismo de que, olha, isso aconteceu, fantasmas existem, né? Mas com o tempo, né, nós temos algumas pessoas ali cada vez mais assim se dedicando a essa arte de coligir essas histórias de fantasmas a ponto, né, de se tornar algo sério, né? Então, no começo ali do século XVIII, em 1731, né, o Otto von Graben zum Stein, um conde alemão, ele vai ser proibido pelo rei de escrever durante 10 anos, depois que ele publica um tratado, né, escrito na maiêutica socrática, ou seja, como, né, um diálogo entre duas personagens que vão debater a existência de fantasmas, né? E aí você tem a história da Freira Sangrenta, da Dama de Branco, várias outras histórias, né? E a gente inclusive colocou, né, um conto dele, que é a Dama Branca, no nosso Contos Clássicos de Fantasma, que é uma coedição que nós fizemos com a Ex Machina, a segunda edição dessa obra, para vocês terem uma ideia de como que é esse diálogo filosófico, né, com um intuito de trabalhar a questão dos fantasmas. Mas nós estamos falando de um contexto específico que é o começo do Iluminismo na Europa, né? E o Iluminismo, que na Alemanha ele aparece de forma um pouco mais tardia, mas que naquela época ainda tinha, né, algum impacto, por exemplo, nessa decisão, né, das autoridades no sentido de proibirem a circulação dessas obras do Conde Zumstein, né? Então, assim, ele está dialogando com o quê? Ele está dialogando, quando ele cria essas histórias que tentam provar a existência de fantasmas, com o ceticismo crescente da época, né? E aí o que acontece? De um tempo ali em que você tem, no começo do século XVIII, a ideia de que você vai escrever tratados para convencer as pessoas da existência de fantasmas, um século depois, ali já no começo do século XIX, essa chave se inverte. Então você começa a ter outros Gesprächsbucher que vão, no sentido inverso, tentar provar que fantasmas não existem. Então, se vocês pegarem o Fantasmagoriana, nós temos uma espécie de ilustração desse conceito aqui, né? Nós já tínhamos passado, então, pelo Iluminismo, e havia, então, uma preocupação ali na Alemanha de se resgatar a cultura, né, do povo, especialmente pensando no folclore, pensando a tradição oral, né? Então, Irmãos Grimm, por exemplo, Musaus, né, que escreveu O Rapto, que também está no Contos Clássicos de Fantasma, né, que é a obra que inspirou o Matthew Lewis a incluir o episódio da Freira Sangrenta no clássico gótico O Monge, né? Então, Musaus ele já tinha, em 1780, mais ou menos, lançado os seus volumes dos contos, né, de folclore dos alemães, né? Então, Volksmärchen der Deutschen, e ele vai incluir o Rapto, por exemplo, que é essa história da Freira Sangrenta, vai incluir outras histórias também, como a história do Barbeiro Fantasma, que é o Amor Mudo, né? E essa história vai ser, inclusive, a primeira que vai aparecer no Fantasmagoriana, que a gente pode começar a analisar de várias formas, né? Fantasmagoriana, se a gente for pensar, né, o próprio título, né, ele já começa ali dando uma dica de o que é esse livro, porque Fantasmagoriana seria uma coleção de fantasmagorias, mas nessa época, fantasmagoria não é qualquer tipo de fenômeno fantasmagórico, mas é claramente o tipo de espetáculo de entretenimento, né, que era muito famoso, especialmente na França, né, com, por exemplo, o belga, o Etienne Gaspard Robertson, fazendo gabinetes de fantasmagorias com projeções de lanternas mágicas, uso de espelhos, uso de fumaça, né, para poder entreter as pessoas com essas aparições fantasmagóricas, mas de uma forma bastante consciente. Elas sabiam que estavam dentro de um gabinete em que a tecnologia óptica seria usada ali para criar essas ilusões fantasmais, né? Criar essas espécies de contatos com temores que não existiam mais, mas que ainda mantinham algum resquício instintivo nas pessoas, né? Então, existe uma frase muito interessante da Marquesa de Defan, que é o seguinte: ela fala, eu não acredito em fantasmas, mas os temo. Então, assim,
Ela morreu ali em 1780, mais ou menos, bem nessa época, né, dos gabinetes de fantasmagorias. Então, a gente pode comparar a diferença que era esses gabinetes de fantasmagoria com o que havia 20 anos antes, 30 anos antes, né, quando nós tínhamos essa epidemia de gabinetes de necromancia na Alemanha. Então, no nosso livro O Necromante, a gente discute muito isso no prefácio, a gente tem o romance também tratando dessa questão, a quantidade de impostores que montavam, né, usando a tecnologia de ponta da época, que eram as lanternas mágicas, que é o proto-cinema da época, né, e também as projeções de slides, etc., para criar a ilusão de invocações de fantasmas para tirar dinheiro das pessoas, mas ali não como entretenimento, como acontece nas fantasmagorias, mas sim como enganação mesmo, né? Então você tem os livros, os Gespenstabücher, no começo do século XVIII, tentando convencer as pessoas de que fantasmas existem, os gabinetes de necromancia tentando tirar dinheiro das pessoas, mostrando o que seriam fantasmas reais, e poucos anos depois, né, vocês têm, então, depois de 20 anos, de 1770 até 1790, o gabinete de necromancia dá espaço ao gabinete de fantasmagoria, e depois, ali no começo do século XIX, os Gespenstabücher, que convenciam as pessoas da existência de fantasmas, passam a tentar mostrar como isso não passa de entretenimento, como isso não passa de algo imaginário, que pode divertir as pessoas. Inclusive, né, se vocês pegarem a epígrafe do Fantasmagoriana, é uma citação do Horácio que diz: ele enchia o seu peito de terrores falsos. Ou seja, enchia o peito de terrores falsos no sentido de ele sabia que aqueles terrores não existiam, mas ele enchia o seu peito como se fosse um alimento estético, como se fosse, né, algo que ele consumia. E é mais ou menos isso que o livro oferece. Então, ele faz o quê? Né? O autor, ele está ali pensando da seguinte forma. O Jean-Baptiste Benoit Herrier era um funcionário do governo, um funcionário público, né, e ele partia em missões governamentais pela Dinamarca, por outros países, né, e ele era marselhês, inclusive, e ele ia acumulando na França uma biblioteca, né, com obras de cada lugar que ele visitava, né. Isso fez com que ele juntasse mais de 20 mil livros, e muitos desses livros não estavam disponíveis nas bibliotecas da França, então ele tinha muita coisa rara, muita coisa que só ele tinha na França. E o que ele faz então é falar: poxa, existe algo muito interessante acontecendo na Alemanha, eu quero trazer isso para a França. Como? Ele traduziu 8 narrativas que saíram publicadas na Alemanha sobre fantasmas, e ele cria então um panorama, né, de como começou o conto moderno alemão de fantasma até o que estava sendo publicado na época dele, um ano antes de sair o Fantasmagoriano. E o editor do livro, porque o livro é editado por uma dupla, né? Então nós temos ali o Lenormand e o Scholl, que é um cara da Alsácia-Lorena ali, essa divisão ali da França com a Alemanha. Ele tem um nome francês, tem um nome alemão também, e ele morava na esquina de um convento, né, abandonado, onde o Robertson realizava fantasmagorias. Então é possível que isso tenha influenciado inclusive o título do livro, né? A gente nunca vai saber isso, mas esse é um dado curioso, né? Essa coincidência. E aí, basicamente, o que acontece é que nós temos, então, uma obra com 8 narrativas. A maioria delas, 5 delas, foram retiradas de um livro chamado Gespenstabücher, que é justamente uma obra que tenta modernizar essa tradição dos livros de fantasma, que saiu em 5 volumes. Começou em 1810 e foi até 1815. Então, na época que o Fantasmagoriana foi lançado, só existiam 2 volumes dele. E dessa série de volumes, saíram 5 das narrativas que estão no Fantasmagoriana. As outras 3 vieram de outras fontes, né? Começa então o livro com o Amor Mudo, né, do Musaus, que escreveu então o Rapto, né, que a gente publicou no Contos Clássicos de Fantasma, né? O Amor Mudo é de 1786 e fala ali da história do Barbeiro Fantasma. É uma espécie de conto maravilhoso, popular, uma carinha de conto de fadas, mas com o sobrenatural. E ele foi escolhido provavelmente para homenagear o começo do conto moderno de fantasma na Alemanha. Depois nós temos os Retratos de Família, né, do Apel, que é um dos 2 autores das obras do Gespenstabücher, e os Retratos de Família é a obra mais gótica do livro. Então é uma obra em que o tempo é todo entrecortado, né, por intrusões do passado, no presente, documentos que são lidos, pessoas no presente ali conversando entre si, fazendo sarau com histórias de fantasmas que se conectam com o que está sendo lido.
é uma obra bem típica ali do gótico ali da virada do século XVIII para o século XIX, extremamente sinistra, né? Depois nós temos A Caveira, que é um conto que foi escrito pelo Laun, que é um dos dois autores do Gash Pentabur, e A Caveira, de 1818, brinca com o Geistesea Roman, que é esse gênero do aparicionista, do necromante, que são dois romances que estão na coleção Imaginário Gótico, do romance necromântico, essa história dos invocadores de fantasmas, e esse conto parodia um pouco essa tradição, né? Depois nós temos A Noiva Morta, né, que também é do Laun, que é de 1811, e que conta a história de uma das principais lendas de fantasma da Alemanha, que é a da Noiva Morta, que é uma bela mulher que aparece para noivos que estão prestes a se casar, e ela tem a missão de oferecer uma tentação para esses noivos. E aqueles noivos que conseguirem resistir à tentação dela, libertam ela da maldição, mas ela se empenha nisso, e ela pode adquirir a aparência de qualquer mulher que já esteja morta, né? É interessante que esse conto gerou uma continuação, que a gente publicou também, da M.L. Beevor. Nós não sabemos quem é ela, qual é o nome real dela inteiro, mas é uma autora ali das Ilhas Britânicas, que publicou uma segunda história da Noiva Morta, um livreto que saiu na nossa coleção Raridades do Conto Gótico, que está disponível aqui na nossa campanha também. E é basicamente uma continuação, uma espécie de fanfic que dá uma continuação para esse conto da Noiva Morta, né? O quinto conto é A Hora Fatal, também do Laun, foi publicado em 1810, e ele trata um pouquinho das crenças na paranormalidade. Então, enquanto ali as ordens esotéricas estavam falando muito sobre projeção astral, sobre clarividência, né? Nós tínhamos ali algumas correntes filosóficas que tentavam, né, discutir a questão dos espíritos, especialmente ali com o sueco Swedenborg, né? Então nós temos uma espécie de frisson causado pela novidade que é essa questão da paranormalidade, da mediunidade, e esse conto trata um pouco disso, de forma trágica, claro, né? Depois nós temos o Redivivo, que aí começa um tom um pouco mais farsesco, também do Laun, que é de 1810 também, e aí a gente tem a coisa já do fantasma, que você não sabe direito se é uma farsa ou se é uma assombração real, né? Depois disso, nós temos os três últimos contos que vão mudando o tom. Então, nós temos ali o Clauren, que escreve O Quarto Cinza, num jornal, né, uma obra de 1810, que saiu no jornal como se fosse um relato verídico. E naquela época, um relato verídico de fantasmas estava muito fora do tom, e aí eles colocaram lá dentro, né, essa história, e logo na sequência vem O Quarto Preto, né, que é uma obra do Appel também, de 1811, ou seja, um ano depois, em que o Appel comenta a notícia de jornal do ano anterior e tira um sarro, fazendo um conto que explica, passo a passo, por que aquilo, na opinião dele, seria uma farsa, né? É bem interessante. E aí, então, nós concluímos, né, essas 8 narrativas com essa trajetória do fantasma, do conto maravilhoso, a tradição popular, até esse fantasma desmistificado, né? E nós temos também vários extras nessa nossa edição. Nós temos o Carlos Primati falando da Mary Shelley, e a Mary Shelley publicando o seu ensaio sobre fantasmas. Nós temos um texto meu falando sobre o Tales of the Dead, o prefácio é meu também, Tales of the Dead, que saiu um ano depois do Fantasmagoriana, com traduções resumidas em inglês, e um conto extra que está traduzido também, tem um prefácio desse também. E nós temos também a tradução do Franco Atirador, né, que é uma das histórias do Gash Pentabur que não entrou no Fantasmagoriano, mas que nós achamos que merece ser lida. Nessa antologia também existem uma série de conexões com outras obras, especialmente com essas duas, né, que é o Frankenstein e o Vampiro do Polidori, né, e essas duas obras que fazem parte da coleção Imaginário Gótico também estão disponíveis aqui na nossa campanha. Então você pode pegar um combo com elas também, tá bom? Então assim, vocês vão conhecer o trabalho da Sabrine Ferreira, que fez a tradução do francês, do Carlos Primati, que fez a tradução das obras em inglês, e do Felipe Vale da Silva, que fez as traduções do alemão. Espero que vocês possam dar uma lidinha aqui no projeto, deem uma olhada nas recompensas, e se puderem, divulguem para as pessoas que vocês acham que vão gostar, ou mesmo apoiem vocês, se vocês não têm ainda a primeira impressão. Então é isso, um grande abraço, conto com o seu apoio, e até a próxima.